Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós queremos aí trazer para vocês alguns pensamentos que demandariam aí bastante tempo de estudo, bastante vídeo na internet, bastante conteúdo, tanto físico quanto virtual, para que você obtenha o conhecimento dessas coisas. Então, a primeira delas que nós vamos explorar aqui com vocês, dentro de poucos minutos, vai ser o calvinismo. Bom, basicamente João Calvino, ele veio explorar ali os pensamentos que ele teve, ele veio trazer à tona para todas as pessoas em 1536. Mas nós não podemos nos limitar a dizer que esse pensamento ele surgiu em 1536 pelo fato de serem ideias que já eram apresentadas por Agostinho de Hipona, por exemplo, no terceiro século, e daí por diante. Muitos outros homens, muitos outros pensadores vieram ao longo da história da igreja trazendo pensamentos semelhantes ao que João Calvino veio expor aí publicamente em 1536. Então, em primeiro lugar, calvinismo ele é erroneamente chamado de calvinismo. Ele é basicamente uma doutrina extraída da Bíblia que alguns concordam e alguns discordam. Primeira coisa, há duas vertentes aí dentro do cristianismo, arminianismo e o calvinismo. Qual que é a diferença dos dois? O calvinismo ele pensa basicamente, ou ele explora basicamente, bastante a questão da soberania de Deus e da predestinação dos eleitos. Então, os calvinistas eles defendem a ideia de que todos aqueles que são predestinados e aqueles que são salvos, eles foram eleitos desde a fundação do mundo. Os arminianos já defendem que para você ser salvo você precisa fazer alguma coisa. Essa ideia ela fica interessante quando você começa a olhar para o calvinismo como um grupo de pessoas que sempre apresentam a Deus como responsável pelas coisas boas que acontecem na nossa vida, inclusive a salvação. Dentro do calvinismo nós vamos encontrar aí a tulipe e as institutas de João Calvino, ou as institutas religiosas. Se você tiver um pouco de preguiça de ler, você pode explorar apenas os 5 pontos do calvinismo, a tulipe, onde vocês vão ter ali essas 5 frases que vão resumir toda a doutrina calvinista. Tá? Eu vou pegar uma colinha aqui para vocês. Primeiro, depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Tulipe são as iniciais em inglês dessas 5 frases que eu falei para você. Então, basicamente, aqui se resume a doutrina calvinista. Essa famosa tulipe, ou 5 pontos calvinistas, foi utilizada por João Calvino para poder defender esse pensamento da predestinação no Sínodo de Dort, onde muitas pessoas estavam tentando, principalmente católicos e arminianos, contestar os pensamentos de João Calvino. Então, para você que sempre foi curioso, sempre ouviu falar por aí de arminianismo, calvinismo, os luteranos, os anglicanos, você precisa apenas entender o fato de que os calvinistas defendem a ideia de que Deus é soberano sobre todas as coisas e que ele já predestinou aqueles que seriam salvos. Mas um adendo que é bastante importante. Se você acredita que Deus ele é soberano, que ele está predestinando aqueles que são salvos, você também precisa entender que, junto com a eleição, nós temos como evidência desta salvação as boas obras. Então, sempre que alguém é predestinado a Deus, muito mais do que ser predestinado e crer em Jesus, ele tem obras como consequência dessa predestinação. Bom, por hoje é só, nós ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Se você puder, deixe no seu comentário alguma dúvida acerca de algum outro assunto que você acha interessante, mas que você precisaria ali de um resumo para poder explorá-lo com mais facilidade. Em nome de Jesus. Um abraço.